Amigo Jesus, mentores pais que nos acompanham no estudo, anjo guardião de cada um aqui presente. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma noite de estudo. Que a gente compreenda, Senhor, verdadeiramente o que nós estamos estudando e coloque em prática. Que os nossos mentores espirituais abram as nossas percepções para o entendimento do estudo e que nós possamos ser assessorados pelos irmãos benfeitores e por todos aqueles irmãos que precisam desse entendimento junto conosco. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite, Mara. Bem-vinda a essa equipe. Obrigada. Nós estamos no capítulo 28. Boa noite. Licença, Mari. Cumprimentar minha irmãzinha, Mariane. Né? Eu sou a mais nova, a caçulinha do grupo. Caçulinha no tempo de estudo, né? Não é de idade, claro. Eu vejo que minha câmera aqui não quer sair, por quê? Deixa eu desconectar aqui. Vou reconectar. Peraí, um momentinho. É porque eu formatei o computador e deu um problema aqui. Cadê? Olha eu de volta. Então, é o capítulo 28. Resumo rápido, né? Nós estamos na página 259 dessa edição, não na edição de Mari. A sua edição é qual, Tereza? É dessa também, né? Não. Deixa eu abrir abre o microfone aí, Tereza. Abra o microfone. A sua edição... Na minha... Olha, na minha página 305. Olha aí, Maria, a sua página. 305. Boa noite, Ivane. Boa noite. Então, boa noite, Carmen. O resumo é o seguinte, Mari e todos. Boa noite. André Luiz vai com Hilário, são dois médicos desencarnados, junto com Aulus, que é um espírito que é responsável, um dos, né, responsáveis pela espiritualização do Brasil. Então, ele vai a um apartamento onde estão reunidas 14 pessoas mais um médium para uma reunião de materialização de um espírito, uma enfermeira, que sabemos que é a irmã Sheila, era muito comum nessa época. Aqui, vários médicos, provavelmente no Rio de Janeiro, era o médium Peixotinho, no Rio de Janeiro, muito acompanhado com Raul Teixeira e tantos outros, o militar. Então, ele trabalhava muito com a irmã Sheila, com José Grosso, com o irmão Palminha, que se materializava. A gente vai ver aqui um espírito dado a brincadeiras, é muito comum. O irmão Palminha Ferreira tem um livro que eu dei, ele faz aqueles brinquedos, efeitos, né? São espíritos brincalhão, não é espírito zombeteiro, leviano, mas é um espírito que tem sua natureza de divertir, gosta de divertir as pessoas, alegre, né? Enfim, a gente vai ver. Ele não cita nome, mas a gente sabe. Quem estuda a doutrina espírita sabe de quem ele está citando. Para a gente entender, para se aprofundar, nós teríamos que pegar Livro dos Médiuns, do capítulo 1 ao 12. Do 1 ao 12 é Efeitos Físicos, Livro dos Médiuns. Então, aqui é claro que é um resumo, né? Um aprofundamento de um efeito. Então, quem quiser se aprofundar, leia, estude do capítulo 1 ao capítulo 12, da segunda parte, das manifestações físicas, no Livro dos Médiuns. Ou então vai também para o livro Os Missionários da Luz, onde ele se aprofunda mais nos bastidores dessa reunião de cura para duas senhoras, onde a irmã Sheila se materializou para ajudar duas senhoras doentes. Algo comum, principalmente pós-Kardec. Mas vamos lá, aqui onde eu parei. Na página 259 da minha edição, onde ele fala, ele explica, né, que o médium está sob um controle do espírito, que é a irmã Sheila, mas controle não significa anulação. Tudo que está aqui serve para a mediunidade da psicofonia, da psicografia, da sala mediúnica. Então, eu sou médium, a gente já citou aqui, eu sou médium inconsciente, eu não me recordo de nada. Poxa, mas o espírito veio por você e levantou a mesa, agrediu o doutrinador. Então, é uma desculpa.
Porque o médium está inconsciente quando ele sai do transe. E aí Ivan pergunta, você sabe o que aconteceu? Não, mas Ivan, como doutrinador, se ele sabe que Mário Sérgio é médium consciente ou intuitivo, Carmen é médium semiconsciente. Semiconsciente e inconsciente é a mesma coisa. Só varia o grau. Né? Porque Carmen, semiconsciente, o espírito toma ela, seja para psicografia ou psicofonia, ela está sob um controle da entidade, acompanhando o que ele está escrevendo ali. Ela está ali acompanhando, escrevendo ou falando. Né? É o semiconsciente. O inconsciente, ele está totalmente afastado do seu corpo, que está sendo utilizado pela entidade espiritual, mas ele tá lúcido, fora da... Então a gente já citou sobre aqui, né? Não vou explicar mais. Ele está lúcido. Aí Ivan disse, poxa, você jogou a mesa para cima. Você soltou palavrão do começo ao fim. Eu sou médium inconsciente, Ivan. Eu não tenho como controlar. Não, tem. Ele está sob controle. Mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro, no caso médium, correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. Então aqui ele está citando um caso específico, né? Que mesmo um médium de efeitos físicos, inconsciente, ele está afastado do corpo, mas ele está lúcido, ele está vendo ali o espírito utilizar os fluidos dele. Por que é que ele jogou a mesa em vão e não pegou um lápis e furou os próprios olhos na mediúnica? Ele não faz isso. Você não vê o médium fazendo isso. Mas ele faz com o outro. Soltou palavrão na comunicação no começo ao fim. Ah, mas eu não sou como o Sérgio, que ele dita. Sérgio é um intérprete, eu sou médium consciente. Eu entro na faixa psíquica do espírito, ele projeta o pensamento que me chega através de imagens, eu registro a imagem e solto, interpreto. O médium inconsciente é intérprete. Eu interpreto com o meu jeito de ser, de falar. O que eu não devo é alterar a ideia do espírito. A ideia passa, agora o jeito é o meu, porque eu sou intérprete. É alguém ditando uma carta que não sabe escrever. Eu vou ditar uma carta para Mari. Eu não sei escrever, eu só anota para mim. Então eu estou ditando, ele está ditando. Então é óbvio que eu tenho um controle maior. O palavrão eu não passo, mas eu passo o rancor, passo a raiva, passo aquela coisa. Mas o outro inconsciente se escusa nisso, se escora nisso. Não. Está sob controle, mas controle não significa anulação. Nos parágrafos anteriores já falou. Fora do corpo ele está lúcido. Ele só é inconsciente quando ele sai do transe. O espírito deixou, aí ele sai do transe. Aí Ivan falou, rapaz, você falou palavrão do começo ao fim. Eu sou inconsciente? Não. Você é inconsciente porque você não se recorda agora, porque saiu do transe. Mas durante o transe eu sei que você é médium mecânico ou inconsciente, seja lá o termo que a gente for. Mas durante o transe você estava lúcido, soltou o palavrão porque você tem hábito de dar palavrão. É por isso que soltou. O pré-consciente, estudado por Freud, que a gente chama de subconsciente, está encharcado do palavrão. É o que Aksakov falou, é o personismo. Alexander Aksakov, animismo, personismo e espiritismo, né? Que estava no início do estudo da psicologia. Ele fala do pré-consciente de Freud como personismo, é da personalidade. Eu sou dado ao palavrão. O espírito utilizou também é dado ao palavrão e soltou tudo. Aí o que é que Ivan pode fazer? Orientar essa pessoa a chamar aquilo de reforma íntima, educação da mediunidade. O médium se melindra e vai embora. Aí vamos dizer, a maioria vai se lembrar, você está querendo se meter na minha vida particular. Você está achando que eu falo palavrão? Não acho, eu tenho certeza. Então porque é assim que saiu. É o estudo que me escora no Edis. Então você vai indicar o capítulo 1 ao 12 e depois você pega do 13 outro que é do 13 até o final, que é o exercício da faculdade de efeitos inteligentes. Aí o médium se melindra. É claro que a gente fala com jeito, com carinho, mesmo assim ele se melindra, ele se irrita. Só vai sair aquilo que o médium permitir, por conta do serviço.
do medianeiro. O serviço correrá por conta dele, porque toda a equipe espiritual que a gente já leu até aqui é um amparo imenso. Mas se houver uma intercorrência negativa, vai correr por conta do companheiro, do médium e também do grupo, né? A gente já viu aqui. Se o pensamento de Ivan estiver encharcado de fora da reunião, de palavrão, o médium pode registrar as imagens mentais ou a forma pensamento projetada por Ivan. Ivan se desconcentra. Estou botando Ivan porque é um amigo, ele está ali conversando com o espírito, se desconcentrou, perdeu totalmente a atenção com a entidade que está falando, está pensando lá fora, num problema que deu no meio do caminho, que ele tomou uma fechada e que ele devia ter reagido. Aquilo aí se materializa, não aos olhos da gente, mas o médium registra, ele sai do espírito e registra as formas de pensamento. Aí a comunicação fica sem pé nem cabeça. Depois o próprio doutrinador reclama. A comunicação começou assim, terminou com Y. Mas muitas vezes, se ele tiver estudo e dignidade, ele vai dizer: rapaz, quem interferiu fui eu. Porque eu vi que você passou para falar em uma queixa de trânsito e não tinha nada a ver. Aquilo fui eu que carreguei dentro de mim, cheguei na mediúnica e projetei meu pensamento dentro. Ele já citou sobre isso aqui. Os 14 componentes que estão perto, aqui que ele cita, eram 14 caprichos diferentes. Cada um pensando em uma coisa. Porque o pensamento, Mari, é matéria. Eu vou ler um livro agora, eu encomendei, Pensamento e Vontade, de 1800 alguma coisa, 1900. São os leitores clássicos, né? Pós-Kardec, eu estou fazendo um estudo deles, Ernesto Bozano. Ele vai fazer um estudo durante anos, fotografando o pensamento de alguns médios. Então, tem as fotos no livro, enfim. Pensamento e vontade. O que você pensa, Mário, se materializa. Mas você agora pensou. Antes daqui eu pensei em comer um pão, porque eu fiz a vibração, né, com os amigos, não comi nem de tarde. Aí eu fui, comi um pão rapidinho, não deu tempo de botar café, só vou tomar café depois de 9 horas, pra minha barriga não ficar roncando aqui. Então eu pensei no pão, agora eu não estou pensando mais no pão, já desfez aquilo ali. Eu estou pensando aquilo ali. Então Kardec falou, exemplo de Kardec, a Gênese. Se eu penso em matar alguém, pegar a faca e matar alguém, aquilo se materializa e se espalha. Eu vou entrar na faixa dos ódios, de quem tem ódio. Que onde tiver, vão me estimular, mate mesmo. E os outros vão dizer, não mate não, meu filho. Os guias, os amigos. Aí eu mudei de ideia, conversei com Ferreira. Ferreira, rapaz, deixa isso falar. Aquilo vai se dissolvendo. Agora imagine se eu passar anos com desejo de matar alguém. Aquilo se cristaliza. Onde eu caminhar, os espíritos estão vendo. Opa lá. O ódio que ele tem de outro fulano está cristalizado. Kardec coloca isso claro, capítulo 14, a Gênese. Fluidos. A faca na minha mão fica grudada em mim, na minha aura. Onde as pessoas veem, vão ver. Chico Xavier vai dizer que tinha gente que só misericórdia para ele abraçar. Quando ele abraçava, ele via a aura com aranhas, escorpiões, facas e tudo. Ele orava aquilo ali. Abraçava, porque é o jeito dele, né? Abraçar as pessoas. As pessoas. Mulheres lindas, ele cita isso, uma mulher linda. A aura cheia de serpentes, escorpiões, grudado nela. Então vamos lá. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, ou seja, Sheila, não está dentro do perispírito dele, porque o corpo dele está deitado, ele se emancipou, ela não teve como extrair só os fluidos dele para se materializar com perfeição, como a enfermeira que morta na Primeira Guerra Mundial, né? Ela não teve porque o grupo não contribuiu, os 14, então ela teve que fazer uma super incorporação, é a palavra aqui que do livro Materializações Luminosas, Ranieri coloca, é um termo. Ela teve que abraçar o perispírito dele, extrair o ectoplasma dele para se modelar. Aí, se ele tivesse diante de vocês aqui, ele não veria ele com perispírito, o médium aqui, mas ela está extraindo o fluido dele, o fluido da natureza e o fluido da equipe espiritual, que é o irmão Garcês, que trabalha aqui.
para que ela se apareça. Aí as pessoas vão dizer, peraí, Sheila está parecendo um homem. Essa nem é a Sheila, aquela enfermeira loura com aquele chapeuzinho loura. Está parecendo com a cara do médium? É claro, se ela está colada com o médium que está andando com o seu perispírito. Mas quem contribuiu para que ela fizesse com uma aparência deformada? É os 14 caprichos diferentes. Pensando em fulano, pensando na novela, futebol, pensando que se materializa mamãe e vovó. Cada um com um capricho diferente. Mamãe e vovó. Essa é a massa para fazer o bolo que vocês me deram, é essa. Eu vou fazer do jeito que dá, que eu preciso curar 2 senhoras. Aí os críticos, bem, isso aí não é irmã Sheila, coisa nenhuma, eu conheci ela. Como é que é com essa cara assim? Então, ela está ao lado, não está dentro, né? Citei isso por causa disso. Alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. A gente não vê mais isso assim comum, né? Materializações de espíritos na íntegra, então a gente tem que trazer sempre para a nossa realidade da mediúnica no centro, para tentar compreender. Ela saiu do quarto onde está o médium. Tem 14 pessoas na sala, 2 delas vão ser atendidas. São as 2 mulheres doentes. O objetivo da reunião é sério. Quando ela sai, o médium está deitado, exteriorizou o ectoplasma, ela absorveu, modelou-se, junto com os outros fluidos que ele vai explicar aqui depois, em outra aula, fluido A, fluido B e fluido C. Ela absorve pelo pensamento, atrai. Estava em luz, estava luminosa, né? Que o médium, quem conheceu o Peixotinho sabe que ele era um homem de bem, né? As biografias dele, luminosa. No quarto, quando ela vai para a sala, Ivan, o que é que a sala tem? Veja que é a imensa equipe espiritual dissolvendo os pensamentos das pessoas. 14 pessoas só. À medida que o espírito materializado entra na sala, ela vai perdendo luz, vai esmaecendo, chegando a apagar-se quase de todo. Fruto de quê? Do pensamento. Traga isso para a mediúnica. Como é que eu entro na mediúnica? O que é que eu levo dentro do meu sentimento e o pensamento? Porque os espíritos saturaram o ambiente de fluidos superiores. Mas se eu entro, aí eu entro lá, 10 anos caminhando com o Dalva, mas eu tenho antipatia com o Dalva. Não é que Ferreira botou Dalva doutrinador, eu sou médium. Ferreira colocou Dalva junto de mim. E ele, será que ele nunca percebeu que eu não gosto muito de Dalva? Aí só em fazer assim, pronto. Os espíritos, o que é que eu joguei no ambiente? Sombra, é o que ele está dizendo. Já lancei sombra no ambiente. Já esmaeci as luzes do ambiente. Dalva também não gosta muito de mim, vai olhar para Ferreira. Só gosto de sentar junto com Mari, que é minha amiga. Mas por que Ferreira me botou isso com hoje? Não diz nada na boca, né? Não precisa dizer. Não. É o pensamento. Está esmaecendo, fazendo sombra no ambiente. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu a posição neurológica e psíquica da psique, da alma, dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento, não ajuda. Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize de alguma sorte a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Ou seja, os espíritos trabalharam os fluidos do ambiente, saturaram as coisas. Mas qual é a posição emocional e mental dessas 14 pessoas? Eles estão absorvendo. Rapaz, eu saí tão bem, Tereza. Eu adoro vir aqui pro centro. Eu saio tão bem. E Tereza ficou com o quê? Bezerra de Menezes no Valor. Ficou com a minha sombra, viu? E eu saio só absorvendo. Rapaz, eu adoro. Eu passei na frente toda vez que eu entro no centro para tomar um passo. Como eu saio leve. Eu absorvo os recursos que os espíritos fazem. Mas eles esperam que Mari ofereça uma retribuição que os indenize do que eles fazem. Claro que não é dinheiro, nem tá de alguma sorte. A despesa de fluidos que foram lá
trabalhosamente ou laboriosamente, quase uma redundância, trabalhados. Como eu gosto de vir aqui, receber esse passe e ficar em Ferreira. Fica ótimo. Certeza. Rapaz, você não conta. Quantos anos você passa aqui, Cato? Eu tive um casal amigo meu. 15 anos. 15 o pessoal chamando ele para integrar alguma coisa. 15 anos. Eu fazendo uma palestra em Itapuã. Eles passaram para tomar um passe. E eu tinha feito uma palestra em 2 lugares antes. E eles tomaram o passe. Eles iam para o Lauro de Freitas. E eles falaram: vocês não tomaram o passe 2 dias? Eu conheço ele. Mas a gente vai para Lauro, é feriadão. E a gente quer turbinar de energia. E falou assim: eles têm 15 anos frequentando os centros. Onde eles passam o centro, eles tomam passe. Se tiver aberto, entra. Um monte de livros, me deram muitos no meu começo, me ajudaram bastante, né? Porque eles faziam, eram meus vizinhos, se mudaram há muito tempo, faziam o evangelho, eu agradeço demais a eles. E chamaram ele para ser doutrinador. 15 anos, não estou preparado não. Aí ele me deu um livro, o Diário de um Doutrinador, Luiz Gonzaga Pinheiro, nunca esqueço, capa amarela. Eu li, passei anos e me tornei doutrinador. Eles têm que, deve ter agora mais de 20, espero que já tenham mudado. 15 anos nunca foi, porque se achavam não preparados. Vai entender. Eu preciso retribuir. Porque não é possível que eu passe só na casa de Ferreira, toda vez com problema, e Ferreira me escute. E um dia que Ferreira tem um problema, eu viro as costas, aí me poupe. É isso que ele está dizendo, cara. Aí você passa 10 anos aqui. Eu lhe escuto. No dia que eu estou com um problema, você virou as costas. A ingratidão dói, meu filho. Que Jesus destacou isso no Evangelho. Há 3 tipos de dores. As piores que existem: a perda do ente querido. A segunda é o remorso. A terceira é a ingratidão. O ingrato vai sentir o remorso. Emmanuel vai dizer isso aí. A primeira é a perda de ente querido, está no Evangelho, né? É a dor maior. A segunda é a dor do remorso, o ingrato. Quer dizer, a gente precisa retribuir. Só absorver os fluidos, os recursos. A convite do orientador, penetramos a sala. Sérgio, Pode falar, desculpa, eu estou lendo sem falar. você falou aí que a convite de entrar na sala. Para o indivíduo que é conhecedor das relações existentes entre os 2 planos, é realmente uma perda? Como Olha o assim? nome, você falou perda, Não, remorso e ingratidão. a perda de ente querido. Eu usei o termo que Kardec coloca, né? A gente sabe que não é. Ninguém perde nada, né, velho? Ninguém É, tá perdendo justamente. nem dinheiro mais. Eu só ando olhando pro chão, não acho mais nada. É o sentimento, não é? É o sentimento, né? Kardec coloca isso porque Kardec é professor. Como é que a humanidade entende? Eu perdi mamãe, eu perdi vovó. Então ele coloca para atrair o leitor. Veja como é a sabedoria do professor. Né? Se ele coloca no entendimento o que ele vai explicar no livro, não atrai o leitor. Certo. Não atrai, então ele coloca lá, perda de entes queridos, capítulo 5. Mas Ivan tá certo, né? Ninguém perde ninguém. Então, aqui, a convite do orientador, penetramos a sala, né? Saiu do quarto do médio e foi para a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam, contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Pensamento, Ivonete, é matéria. Quando você está aqui, você está doando ectoplasma e recebendo, porque você está sob a assistência dos bons espíritos. Porque você está numa atividade séria e Jesus se faz presente. Não ele, mas as entidades que trabalham no bem dele. Ele falou isso, né? Estaria presente e representado. Então, esses fluidos estão sendo recompensados porque você orou. Como a gente vai orar no final, a gente acompanhou a oração no começo de Mari, pelo próximo, né? Vamos fazer novamente. E isso é doação de fluido do ectoplasma. Mas você doa e recebe, porque você está doando para alguém, está sendo também absorvendo os recursos espiritual. Mas tem gente que só se coça para um lado, só quer receber, não quer nunca favorecer ninguém. Então essas pessoas emitem emissões mentais escuras. A gente vai ver isso no livro, acho que é no livro Os Mensageiros, né? Não sei se é, onde vai fazer o evangelho, os guias têm que eliminar da casa a matéria escura. Então André Luiz vai chegar, quando ele desenvolve a vidência
no mundo espiritual para trabalhar no centro da Terra, que é o livro Evangelho. Vai passar 30 capítulos explicando isso. Ele vai trabalhar como passista no centro, vai fazer um curso em 33 capítulos, até ele chegar no centro de Dona Isabel. Então, ele desenvolve a evidência no mundo espiritual. Ele vinha direto ver a mulher dele no nosso lar. Mas quando ele vem com a evidência, ele vai ver até as bactérias e os vírus. Ele fica assustado. Mariane leu, deve observar. Tem prédio que você não vê. Mas o prédio é tão lindo, pintado de vermelho, de azul. Ele só vê a massa escura. Eu não sei se ele passou por Brasília, por algum lugar, né? Que ele só via. Aí o pessoal falou, porque aí a emissão mental é a mais escusa que tem. Imagine um prédio voltado para o aborto clandestino. Você olha, o prédio é lindo. Por fora ele só vê massa escura do sofrimento dos abortados e da emissão de ódio, de rancor dos outros, de meninas sofredoras que engravidaram e que são inexperientes mesmo, buscaram a solução pelo aborto, ela e o jovem, e aquilo ali. Ô Sérgio, eu lembro que você uma certa vez explicou sobre isso, naquele edifício Temis ali na Praça da Sé, né? Que tem aquela massa escura. Ali é um edifício voltado também que tem essa massa escura, né? Andares por aborto, acho que não é mais. Fica, você vai ver isso, ele explica isso no livro coisa. Ao redor da gente, uma massa também escura. Aí ele pergunta, não, meu filho, isso aí são vírus e bactérias, porque ele ganha evidência, né? A gente está cercado de vírus. Não? Ele passa a ser um microscópio, a evidência. Os amigos ainda na carne, mais se nos figuravam crianças inconscientes, 14, cada um. Dizia seu. Então imagine, vamos trazer isso para a mediúnica, né? É nossa realidade. 14 pessoas numa mediúnica. Aí eu tenho bronca com Dalva, não consigo me... Aí estou pedindo perdão. Aí chega o espírito me xingando. Ô meu irmãozinho, perdoe. O outro me esbagaçou, mas perdoe. E É uma hipocrisia. eu não consigo conviver com Dalva. Né? É o que você falou, é uma hipocrisia. Eu estou esguichando o quê? Quando Ferreira botou Dalva junto de mim, eu estou esguichando matéria escura. Como é que o guia vai trazer Bezerra de Menezes para sintonizar comigo? Porque na minha frequência é matéria escura. Eu passei 10 anos, nunca recebo um guia. Não pergunte a Ivan, pergunte a você. Pergunte a você mesmo. Eu só recebo sofredor. Não estou falando guia, Bezerra, que eu mesmo não tenho condição. Eu estou falando de um trabalhador, né? Um amigo, um enfermeiro, um vaqueiro, um assistente social, alguém, os amigos, as pessoas comuns, né? Como eu. E agora no nível de elevado, maior, né? Porque são já trabalhadores do bem, mais experientes. Só sintoniza com o sofredor. É só a faixa. Só a faixa daqui. 97 no radinho. Você quer ver uma rádio melhor? Vai para 107, educativa. Você só fica na 9.7 no radinho. Acabou. Vai culpar Ferreira? A pessoa quer que... Então, é como Ferreira falou para aquela pessoa, né, Ferreira? Sobre a obsessão, ele não vai citar o nome. Sobre julgação. Passou por Divaldo, Federação e chegou até nós. 2 anos, 3 anos conosco. No processo. Ela quer que posta para aí Ferreira que tá para sair do centro porque o centro não desobsidiou ela. E a outra quer mudar de casa. A Ferreira falou, você tem que mudar o pensamento. Não é de casa. Curto e grosso. Tem que mudar o pensamento. Você não muda o pensamento. Por que a gente vai mudar de casa, cara? Então, eu tenho que mudar o pensamento. O pensamento, sabe, o pensamento é fruto do sentimento, né? Todo mundo sabe. Pensamento não é uma coisa só cognitiva, do intelecto. Pensamento, segundo Emmanuel, livro Pensamento e Vida, é fruto das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas ideias, dos meus desejos, o que sai a gente chama de pensamento. Então é fruto disso. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas. Eu falei, vovó, mamãe que morreu.
exigiam a presença de afeições desencarnadas sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. Então o que é que essas criaturas não estão lá? Eu quero que mamãe, eu estou saudável, tem 2 senhoras doentes. O objetivo é a irmã Sheila se materializar e curar ela. Mas eu não conheço ela, Ivonete. Eu só acredito que tenha imortal se vovó voltar, né? E sem dentadura, mostrar os dentes toda banguela. Aí eu acredito que a vovó voltou. Então, afeições. Sem cogitar da oportunidade que está no capítulo 6 do Evangelho, o Consolador Prometido. Qual é o maior consolo da doutrina espírita? Prova da imortalidade da alma. Você vai ver um espírito se materializar, que foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial, mesmo que eu não conheça a biografia dela, mas vai pegar 2 senhoras desencarnadas pela ciência, vai pegar um aparelho, como curou Divaldo Franco do câncer da garganta, aos 20 e poucos anos, em Minas Gerais, irmã Sheila, colocar na boca dela e aplicar raios curativos. Divaldo, né? Vai doer, Divalda. Divaldo disse que foi uma dor de parto. Ele não desmaiou de dor. Ela deu uma gargalhada, muito comum de Sheila. Ela, falta mais uma aplicação. Miséria. Aí, Chico oferecendo o fluido deitado. Divaldo desenganado, voltou curado, sem o tumor na garganta. E fala até hoje, né? Fala até hoje. Você vê um negócio desse e você fica pensando nos problemas da experiência vulgar, pagar a conta de luz, a fechada que eu tomei no trânsito. E rapaz, Dalva que eu não gosto e veio pro dia comigo, as experiências, problemas aviltantes da experiência vulgar, né? Sem a oportunidade, o merecimento. Será que vovó vem mesmo? Eu tenho merecimento para vovó vir? Porque há um merecimento que é imprescindível. Né? Mas o que dá para a gente entender é que nesse contexto aí, essas pessoas não estavam no trabalho, ou estava como curioso, ou estava capengando sem um estudo devido. Isso. Então, essas pessoas ainda careciam de um longo trabalho, assim como a gente, porque o que vai esclarecendo cada vez mais a gente a ter um comportamento diferente é o estudo. E certamente essa mediunidade era mais da prática, das coisas acontecendo. Eu sei, eu entendo até que o fato da materialização era um feito assim, um sobrenatural para a época. E para as pessoas que estavam ali, estava muito curiosa nesses feitos. Mas, para além dos feitos, o aprendizado, a depuração do ser, isso ainda ia ter que buscar. Viu aí? Então, cara que tinha que buscar, amadurecer, conhecer, porque o conhecimento está muito divulgado hoje, mas para esse período aí de 1950, as pessoas talvez, muitos nem soubessem ler, nem escrever, e quem sabia não tinha acesso a livros. Então, eles não conseguiam dar o devido valor para esse estudo, para esse entendimento, não é nem um estudo, para esse entendimento, o fato desse espírito aparecer, para eles não deram o peso devido. Não deram. Isso aí que você falou sintetiza a ideia de Kardec. O fenômeno atrai. Né? Atrai. Qual é o objetivo do fenômeno com Kardec, nesse período até que agora praticamente esmaeceu, né? Para esse modelo, né? Não que a gente perdeu o ectoplasma, mas para esse modelo, provar a imortalidade da alma, atrair a humanidade para aqui. Atraiu cientista, atraiu gente comum como esse, pessoas simples, atraiu vários cientistas para dizer assim, muita gente se converteu. Rapaz, é vovó
que apareceu. É um espírito que chegou aqui médico. Pô, o doutor, já citei aqui no livro, Fatos Espíritas, do C. William Crookes, ele colocou gente para ginecologista, para fazer exame na médium Florence Cook, fazer exame no espírito Kate King. Ele colocava balança, pesava o médium antes, pesava o médium durante o transe, o médium perdia quilo. Por quê? Porque o ectoplasma dela está com o espírito. Você perde peso, você se debilita, porque o ectoplasma é matéria densa, que está no corpo, no duplo etérico, né? Ou no corpo vital, e pesava o espírito. 3 anos, 2 a 3 reuniões, 3 anos. Kate King ou seu pai, John King, né? Vinham, mas mais Kate King. Ele fotografou, ele fez isso, mas ele foi honesto, mandou para a rainha da Inglaterra. Eu não acreditava nem em Deus, mas eu tenho uma certeza na existência dos espíritos. Passei 3 anos. Disseram o quê? Os cientistas, que o velho ficou apaixonado pela menina Florence Cook. O velho Gagá ficou louco pela médium, e para não acabar com a reputação da médium, que era uma embusteira, ele colocou o nome dele para proteger a menina que ele se apaixonou. Um homem casado, não teve nada. A pessoa nunca foi ver uma reunião, mas criticou só porque é materialista até o tutano. Esse Kardec coloca no Livro dos Médiuns. São os materialistas por sistema. Não adianta jogar pérolas para eles, porque eles estão na fase dos porcos. Afirmaria Jesus ainda. Eles duvidam de tudo. Eles duvidam até depois da morte, né? Chegam na mediúnica dizendo que não morreram. Então, a gente... Só o tempo aí. Isso quando não vai parar em um hospício no mundo espiritual. São loucos mesmo. Então, o que você falou muito bem, o estudo esclarece. A materialização era para atrair a presença da humanidade, para a imortalidade da alma. E o outro objetivo que ele já explicou aqui, que é de cura, né? Que ainda continua de cura, né? Só não a gente vendo mais o ectoplasma. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido não como gentileza de benfeitores, mas como um espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Vou parar normalmente aqui, e quem quiser comentar como carne, porque isso aqui a gente via, esqueça o efeito físico, como eram as reuniões no Brasil também em comum. Consulta, o transe. Nas casas espíritas mesmo, nas casas mistas, né, espiritualistas, com, enfim, trabalhos com índios, com africanos. A pessoa vai para isso aqui. Mas muita gente vai em busca só de ver o fenômeno. Claro que vai gente séria como essas 2 senhoras que estão em busca da cura. Mas muita gente também vai em busca de cura. É isso, como essas senhoras aqui, como eu citei aqui, essas 2 senhoras foram em busca, são sérias, como vão nessas casas, que ainda fazem a consulta diretamente o médium em transe. Isso. Mas vai muita gente em busca de espetáculo. A questão é o quê? A questão é que aquelas que vão em busca de espetáculo perturba o trabalho dos guias. Agora imagine, eu sou um médium, tivesse essa potencialidade de ser um médium flexível, positivo, para um trabalho de psicografia e receituário, como Kardec elenca no Livro dos Médiuns, no capítulo sinótico dos médiuns. Você tem que ser positivo e flexível para passar detalhes daquilo ali para cada um que consultar a mim consultar o espírito através de mim. Aí Carmen vão com pensamento sério, estão doentes, ou alguém da família deles estão doentes. Ferreira e Teresa vai só para me desmascarar, vai só para perturbar, vai só... Como é que virou os olhos, foi? Ele se tremeu primeiro, ele se sacudiu, os cabelos se arrepiou, todo. Fica naquilo ali, bombardeando como uma rádio pirata o pensamento do espírito que chega até mim. O pensamento de Teresa vai ficar como uma rádio pirata interferindo, bombardeando. Aí eu passo a receita, o guia, aí uma interferência, e aí? Aí eu passo uma medicação errada. O culpado foi Teresa e Ferreira, mas Carmen pegou a medicação errada. Carmen vai culpar quem? Vai culpar o médico. O espírito ela não tem como culpar. Ela não está vendo? Ela culpa a mim. Por isso que Kardec coloca no Livro dos Médiuns.
o evocador, aquele que vai consultar, também é importante. Não só o grupo, não só o médium, mas também o evocador, é assim como ele chamava, é o consulente. Né? Os consulentes, vão com curiosidade, porque ele não tinha como explicar eco, ele está falando de matéria mental, que André Luiz vem detalhar. Se Teresa estiver ali com o Ivan com pensamento contrário, na hora que o espírito vai me utilizar e passar a receita, ele pode interferir e a medicação sair errada. E aí, se Carmen tiver um problema? Então Kardec, no Livro dos Médiuns, já desorientava esse tipo de trabalho. Mas tem muita gente que faz, e a intenção é boa, e muita gente vai com interesse sério, como Carmen falou. A questão que Kardec falou é o risco. É o risco para isso aí. Porque na hora que Carmen bater a medicação errada e tiver um problema, ela vai voltar. Na Igreja Universal tá cheio de gente assim, processando lá de Macedo. Que disseram que aquilo tudo era o diabo. E não era diabo, era doença mesmo. E a mediunidade tá tudo que é lugar. Então, graças a Deus que eu não tenho uma mediunidade dessa. Médio recetista. Graças a Deus. Complicado, médio. Muito grande. Graças a Deus. É bonito. Você chega lá. É. Foi curado disso, né? Kardec tinha um problema de glaucoma. Né? Então, quando ele não era espírito, ele foi. Né? Bezerra de Menezes. Vou abrir a Antes porta. de ler o Livro dos Espíritos, ele foi curado também assim por um médium analfabeto no Rio de Janeiro. E ele era católico. Ele não foi Bezerra de Menezes. O amigo dele que era. Aí o amigo dele pegou o nome dele e entregou ao médium. Tem uma biografia de Ferreira Bezerra, 1000 páginas. Entregou a ele o papel. Aí levou. Seu problema, tome esse chá, tome isso. Lave os olhos com essas folhas. Rapaz, você pegou isso de um curandeiro? Bezerra. Pelo amor de Deus. Mas ele tomou, que doía tanto. Era problema estomacal ou nos olhos? Não sei. Sei que Kardec foi nos olhos. Acho que Bezerra foi estomacal. Quando tomou, ficou bom. Aí ele pega o Livro dos Espíritos. Quando ele pega o Livro dos Espíritos, ele começa a frequentar, inclusive. Então, a gente sério, muita gente se modificou, Carmen. Mas o problema, o risco é pro médium. O risco é pro médium. Por cada interferência, 14 caprichos diferentes. Põe o médium recetista. Não é 14, não. Chico entrava 3 da tarde e saía de noite. Ele dava 300 receitas. Bezerra de Menezes por ele. 2 vezes por semana. 300 receitas, mas ele com sala isolada. E aí, uma imensa equipe promovendo aquilo que André Luiz chama isolamento. Isolamento do mundo, isolamento do médium. É um risco. Uma outra coisa, Mário, que eu também observo é que, no caso Brasil, a carência da assistência médica, a carência de hospitais, um número grande de doentes, faz com que cada vez mais as pessoas recorram ao médium, que vai passar uma receita que não vai cobrar, que não vai ter que pagar um médico, e ainda que pode ser uma receita caseira. É uma série de fatores que a gente vê em um país pobre ou em desenvolvimento como o nosso, uma realidade dessa. Isso é real. Isso aí o Brasil foi então é preciso, eu quero dizer que é preciso muitas vezes. É necessário. É claro. Por isso que o Brasil vem nessa esteira de vários médios nessa área. Aqui no nosso Coqueiro Grande, antes de Cajazeira, que é o pai de Itamar. Né? O seu nascimento era o doutor que botava a mão desde o Curuzu. Ninguém entendia, ninguém sabia o que era Kardec, o que era passe. Ele botava a mão, aplicava energia. Eu já vi gente paralítica, como minha tia, voltar a andar. Raimundo de Albertino, voltar a andar. Né? Entrar no carro de mão. Outros, meus 2 parentes, Laurinha e Carlinhos, tuberculose, vindo para casa, vomitando sangue no bacio, desenganado. Todos 2 com passe. Você tem fé em quem? Em trânsito para o pai de Itamar. Ninguém tinha fé nenhuma. Mas o pai falou, não, ele sabe orar Ave Maria. Ora Ave Maria 6 horas. E põe um copo d'água. E beba. E se curaram. Então, a misericórdia divina. O problema é o risco. Kardec, não sei o que é, Kardec vai dizer lá.
O problema é o risco do entorno do médio, do próprio médio, de querer entrar no campo da vaidade e ganhar dinheiro. A psicografia sobre isso. Né? Divaldo Franco também cita a mulher que joga gasolina no psi, né? Porque o passe dela curava todo mundo e ela pediu na Mansão do Caminho para uma sala em um dia especial. No primeiro livro, Além da Morte, que cita o fato, tinha um desenho de uma mulher jogando gasolina e tocando fogo. Na segunda edição, Divaldo mandou tirar as fotos. Eu tinha as duas edições. Então, por quê? Porque recusaram. Você não tem, aqui ninguém é especial. Especial é Jesus. Ah, mas eu quero um dia. Então ela botou em casa. Bezerra não foi. Em casa. E ela começou a receber presente. Bezerra se afastou. E ela ficou só com obsessores que não curava mais ninguém. E ela enlouqueceu e ateou fogo em si mesma. E há casos piores. A mulher que passa a trabalhar, deixa de trabalhar com Bezerra, vidente e audiente. Mas ela quer embelezar a filha. Está aqui no livro, Instruções Psicofônicas. Então ela começa a receber presente para dar à filha, porque ela quer se vestir bem. Né? Então Bezerra se afasta dela. Ela via Bezerra conversando com ela, minha filha, eu não vou trabalhar assim. Mas ela não quer. Ainda bem que avisou ela, né, para não dizer que foi embora, deu as costas como resposta e não disse o motivo. O livro, ela está nas trevas. Foi para as trevas, não está lá. Então, é um negócio complicado. Eu, graças a Deus, eu não estou, mas agradeço demais seu Heráclito, quantas vezes me ajudou, e sei que muitos médios sérios estão ajudando o Brasil e mundo afora, aí muita gente. Mas estamos citando aqui que é um risco. Né? É um risco cair na vaidade. Né? Você falou, né? É um risco necessário. A enfermeira, lê o último trecho. A enfermeira devotada, ainda assim os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. O espírito materializado, Maria, ela ficava tão densa que ela tinha que voltar para o quarto onde está o médium e a câmara saturada de fluido superior para receber um passe, a irmã Sheila, para respirar e orar, para se diluir, para depois... Divaldo falava isso, eu não acreditava. Que Joana tem vez que vem, né? Divaldo, você vai para onde? Receber um passe nos planos espirituais mais próximos da Terra, porque a matéria mental na crosta terrestre é tão densa que ela está descendo, ela vai absorvendo. Misericórdia. Então, veja o que eu levo para a mediúnica. Será que o que eu levo para a mediúnica, Nascimento não está saindo para tomar passe? Amigo Firmino, Anastácia, Marta, os espíritos trabalhadores da nossa casa, Yara, né? Dr. Oswaldo, será que eles não estão? Porque se tiver, por culpa minha, imagina que vergonha. Qual é um bombardeio de formações mentais. Estão trazendo aquilo para Carmen. Esse grupo aqui é desconhecido, ninguém estudava nada. Aqui conosco a responsabilidade se acresce, porque agora a gente já tem o estudo. Mas será que o estudo melhorou meu sentimento para eu fazer as pazes com Dalva? Que eu não gosto dela? Será que esse estudo melhorou o meu coração? O estudo é para isso, para que Dalva melhore o sentimento dela e a gente deixe de ser antipático ao outro, porque a gente chama... Se a gente... É possível, né, Mário? A proposta é essa. Desde que a pessoa também abra o coração para isso, né? A proposta é essa. Exatamente, desde que ele se permite. Quer dizer... Quando você fala dessa massa, Mário, dessa vibração, no livro Os Mensageiros fala muito isso, né? Quando ele sai da colônia que vem aqui para a crosta para poder fazer algum trabalho, algum estudo,
o quanto eles precisam se preparar para chegar até aqui. Aí isso me arremeteu a uma situação de ontem. Eu moro aqui em Boca da Mata, perto do hospital. Tem paredão, acho que é paredão, porque aquela bate-lata que estava de noite é paredão. No Cassange, aí dá para ouvir aqui. Não é música, né? A gente já sabe como é. Aí ontem eu deitada imaginei, meu Deus, como deve ser a vibração dos irmãos que estão participando dessa festa. Imagine a energia que está saindo desse ambiente, né? E me dei mal quando eu fiz isso, porque de certa forma me conectei e de noite eu tive problemas na hora de dormir. Tive problemas sérios. Ao mesmo tempo, uma vez eu me lembro que eu fui no Balbininho, ó, Balbininho, antiguíssimo, né? Lá da Fonte Nova. E era um grupo de testemunha de Jeová que estava tendo um congresso, eu fui visitar. E falei, que coisa linda. Porque tinha ali, eu não tenho nem noção de quantas pessoas tinham naquele ambiente, mas se mais da metade estivesse naquela mesma vibração do bem, que energia maravilhosa não estaria saindo dali, né? Isso. Então, bem lembrado, ciências tocou, o tempo não dá mais profundo, porque quando a gente se conecta, a gente vai ter o quê? O retorno. Não que as entidades saíssem do lado do paredão e fossem para sua casa. Mas você entrou o quê? Você ligou lá a faixa 97 ponto no radinho. Aí você foi para lá. Né? Já aconteceu isso comigo várias vezes, no começo mesmo. Rapaz, de passar mal. Ofegante, chamar por Deus para desmaiar. Eu trabalhando sozinho de noite, briga na rua, fui fazer. Não tinha experiência, controle. E ofegante, chamar seu nascimento, chamar nos guias. O quê? Ofegante. Para desmaiar, sentindo a pele álgida, fria. Porque eu entrei na faixa de frequência sem equilíbrio. Sem coisa aquilo ali. Então, muito cuidado com isso aí. Endereça aos guias, olha. Mas, às vezes, a gente concentra o pensamento. Concentrou, a gente fez, estabeleceu faixa de física. Né? Então, seu nascimento, ora por eles, acabou. Já fui levado em desdobramento para essas festas e fui atacado por elas, entidades. E fui levado para Nossa Senhora. O amigo espiritual Guilherme, na época ainda, ele me levou para ver os encarnados e os desencarnados. Não gostaria que vocês vissem, que eu me assustei, botei a mão, comecei a orar ao Pai Nosso, mas eu não tive equilíbrio, eles me retiraram de lá e não consegui ficar no ambiente. Então a gente vai encerrar, lembrando que isso aqui serve para o nosso dia a dia. Né? Principalmente o nosso estudo, que é para o dia a dia mediúnico. Que não tem mais esse trabalho assim direto, os guias se materializarem, mas a gente continua fornecendo ectoplasma para que eles trabalhem. Então a reflexão que eu vou dormir é essa, porque o espírito se aproximou do grupo e teve que sair para tomar um passe numa sala especial. Então imagine, aí não tem como responder, cada um responde por si. O que é que eu vou levar amanhã para nossa mediúnica, que é a nossa casa, quarta-feira? Será que quando eu chego, os espíritos ficam assim, oh meu Deus, não vem hoje não? ou será que os espíritos de braço aberto, para mim, eu não sei, né? Aí sai cada um, os guias estão lá, tudo ajoelhado, não venha não, meu Deus. Não é dele hoje não. E quando eu chegar, me aproximo, eu escureço eles, escureço o ambiente. A gente brinca, né, para descontrair, mas o negócio é sério. Não é isso? Verdade. Vou fazer aqui a nossa prece final. Anne, Ania, Mariane, é porque Anne tem Anne também. Seja bem. Anne está muito longe. Quando venha sempre, e mensageiros, Deus quiser, a gente vai continuar estudando. E você? Parou em que palavra, Mário? Anote aí, diga aí, Tereza, que o seu é diferente do meu. Deixa eu ver, cadê? Isso, Maria. Terminado o que foi o trabalho? Vai começar aí. Tá. Foi aí que eu tá certo. Aí. Até sexta-feira, né? Não, até quinta. Até quinta. Assistência, ele vai começar o parágrafo. Sim. Vamos orar. Emitir nosso ectoplasma sob os cuidados dos bons espíritos do Senhor, para que eles utilizem-nos em auxílio ao próximo. Eles sabem que aquilo que ofertamos ainda é bem pouco. Contudo, sempre recordo a passagem do Cristo
diante de 5.000 famintos, e os apóstolos com 3 peixes e 5 pães. E ofertado às mãos de Jesus, todos se nutriram. Então, é sob essa certeza que todos nós juntos estamos ofertando o pouco que nós temos em vossas mãos, Senhor, àqueles que, pelo momento, nada possuem. Que eles possam se aliviar das suas aflições pelo desejo do bem, pelo desejo de alejar dos próprios corações a mágoa, o ressentimento, o rancor, o apego. Sabemos que não é fácil, mas não existe outro caminho para a própria felicidade, já que a felicidade não se encontra em um determinado local. A felicidade é uma construção em nosso caminhar. Que o nosso caminhar seja sempre de construir amigos. E quem constrói amigos, constrói felicidade. Que Jesus abençoe-nos agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja.